Estamos ao vivo! Bom dia, meus amados e amadas! Chegamos para mais um papo com Jane. Hoje a gente vai bater um papo com a Jéssica Castanheira. Jane maravilhosa, entrou no The Jane lá nas primeiras turmas, inclusive ela vai compartilhar um pouco com a gente quando foi, por que ela entrou. E desde que se tornou um Jane, ela transformou a mentalidade dela, os hábitos. Hoje ela tem, né, vários exercícios de mentalidade aí na rotina e, consequentemente, conquistou novos resultados financeiros. Então, ela vai compartilhar um pouco sobre essa jornada dela, como que ela conseguiu destravar aí sua carreira profissional, que está arrasando, inclusive, em várias frentes. E sejam todos muito bem-vindos, oficialmente, aí ao nosso papo com o Jane. Já temos mais pessoas, várias pessoas aqui nos comentários. Incrível. Bom dia, Carlos, Lari, Pati, inclusive várias pessoas, né? Que são minhas alunas e alunas da Jéssica também. Então, esse papo nosso vai ser incrível. Já preparem suas perguntinhas. E aí, lembrando, meus amados e amadas, que aqui embaixo, ó, vamos lá. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra o link para garantir a sua vaga para a imersão Pós Sem Estratégia. No próximo sábado, eu vou passar o dia inteirinho no Zoom com vocês, pessoas do digital ou que querem começar no digital, ou que estão travadas aí no faturamento de vocês, já testaram várias estratégias, vários cursos de marketing, várias mentorias de marketing, mas não conseguiram destravar e escalar os resultados financeiros de vocês. Dia 15 de agosto, próximo sábado, tá? Teremos mais uma edição da imersão ROI Sem Estratégia. A imersão é fenomenal, fenomenal. Uma imersão super prática, com exercícios práticos. Vamos fazer juntos ali. Eu vou estar junto contigo, te ajudando, te passando feedbacks, para que no dia seguinte, ou muitas pessoas, inclusive, fizeram vendas durante a imersão ROI Sem Estratégia, para que a partir do dia seguinte você já esteja aí com a sua mente muito mais alinhada, com muito mais estabilidade emocional, para conseguir vender mais aqui no digital, tá? O lote de R$ 37, ele é só até hoje. Então, hoje é o último dia do lote de R$ 37, tá? Aproveita, porque amanhã vai estar mais caro. O link está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Vamos lá para o nosso papo com a dona Jéssica? Vamos usar os exemplos de quem cresce, porque o sucesso deixa rastros. Arrasou, Cláudia. Bom, bora lá, vou convidá-la. Olá, Jéssica amada. Seja bem-vinda oficialmente ao nosso Papo com Jane. Muito, muito, muito Fala, feliz. pessoal. Muito bom dia. Obrigada aí, Isa, pelo convite. É incrível para mim estar aqui, tá? Porque eu, como você apresentou aí, eu sou lá das primeiras turmas, sou da turma 2, renovei inclusive, porque é um tema muito importante. Então, é incrível assistir vários papos com Jones e é uma visualização que eu já tive em estar aqui, hein? Olha que incrível. Assim. É demais, é demais. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui contando um pouco para o pessoal sobre a minha trajetória e o que a mentalidade me fez mudar aí no processo, né? Que eu acho que é 80-20 é mentalidade. Não tem como. A gente pode ter a melhor estratégia que tiver no mercado. Se você não tiver com a mentalidade alinhada, você não vai. Você vai se travar no primeiro obstáculo. E isso Exatamente. é incrível. É incrível, é Por isso incrível. tem tantas pessoas, né, que com a mesma estratégia, fazendo as mesmas coisas, destrava que alguma crença ou um bloqueio, a pessoa deslancha, sem precisar mudar de estratégia de marketing. Estou muito, muito, muito feliz de tê-la aqui com a gente. Fico feliz de saber que você visualizou isso. Acho que isso é uma fonte de inspiração, né, para os vários gênios que estão aqui presentes também, e que eu sei que fazem isso, de assistir entrevistas e se visualizar. Gente, façam isso porque funciona. Mas vamos lá, se você puder compartilhar um pouquinho aí da sua jornada antes do The Journey, então, quem era a Jéssica ali antes do The Journey, antes de você me conhecer, ou como você me conheceu, assim, até você entrar no The Journey. Vamos falar um pouquinho da Jéssica antes de mudar a mente dela. Vamos lá, vamos lá. É um prazer contar essa história, porque eu acho incrível, incrível a trajetória. Quando eu olho para trás, eu falo, caraca, tudo que eu pratiquei ali, exercícios e tudo que eu visualizei, vem acontecendo na minha vida. Então, eu sou a Jéssica Castanheira, né? Como a Isa já me apresentou. E antes de eu entrar no mercado digital, eu trabalhava ali de mototaxista, tá? Eu trabalhei 15 anos ali em cima de uma moto. E eu acredito que várias das pessoas que estão aqui são do mercado, né? São do mercado digital. E eu encontrei um mercado
Só que procrastinei bastante, tá? Talvez aí faltava a mentalidade para mim usufruir. E ali em 2023, eu saí do meu trabalho, né, do mototáxi, para viver do digital. Só que eu comecei a patinar, né? Eu tinha vendas, comecei a vender ali no mercado e comecei a ter vendas esporádicas, mas não constantes, né? E eu tinha vários treinamentos, tá, pessoal? Eu olhava, abria minha tela ali, são vários treinamentos e eu não focava, eu não seguia um ali. E a Isa me pegou ali, acho que foi em agosto, se eu não me engano, de 2023. E nisso eu vinha aplicando desde janeiro, tá? Tinha vendas esporádicas, mas não tinha constância. E em agosto, a Isa me pegou com uma seguinte frase: não é mais um curso de marketing que você precisa. Daí era a turma 2 do The Journey. Ela já tinha lançado uma turma. E eu falei assim, eu vou entrar nessa aqui, tá? Porque eu tenho tantos cursos e por que que eu não tô fluindo, né? Se eu sei que eu tô fazendo tudo certo e talvez o que me falta é o mental. E incrível que depois de agosto eu comecei a ter resultados expressivos depois do The Journey e até hoje não teve um mês que eu não vendi, tá? Então eu comecei ali em agosto, comecei a praticar todos os exercícios e tem todo um cronograma ali, né? Desde o ponto de partida, como a energia materna, paterna, a carta de liberação. Cara, é incrível, é incrível. Vou explicar mais ou menos, né, sobre, acho que a Isa também pode falar sobre a carta de liberação. É uma carta que a gente escreve ali, liberando as coisas, sabe, para mãe, pai, para quem tu quiser. E depois tu queima essa carta. E essa carta é libertador. A gente até chora ali quem manda essa carta. E são exercícios que a Isa passa a cada semana e a cada módulo ali, a gente tem um exercício. E eu fui uma aluna muito exemplar, tá? Eu Maravilha. fazia tudo que a Isa falava, livros, exercícios, eu fazia reprogramações. YouTube ali tinha uma mentalização ali que a gente fazia. Inclusive, hoje eu moro aqui em Florianópolis e eu visualizava eu correndo na praia. Hoje, quando eu faço isso, quando eu faço esse trajeto, eu lembro assim, cara, eu lembro que eu deitada na minha cama e eu ficava me imaginando lá, assim, correndo na beira da praia, e eu tô aqui, entenderam? Então, é muito surreal essa questão da mentalidade, e hoje eu acredito 100%, e o tal dali vínculos de amizade, vínculos com pessoas. Hoje, se eu chego em algum local onde as pessoas estão mimizentas ali, tão negativas, eu tento falar para elas melhorarem, mas se não, às vezes tem pessoas que não gostam de escutar, né? Então, se elas não escutam, se elas não querem melhorar, eu saio fora. A minha mãe deve estar aqui, vou dar um exemplo da minha mãe. Ela deve estar aqui vendo essa live. E a minha mãe, ela às vezes reclama, e eu falo para ela, mãe, tenha gratidão, agradeça sempre que tu vai ver o quanto vai mudar. Ela sabe que eu falo sempre isso para ela. O quanto vai mudar a direção e o quanto as coisas vão melhorar na vida. E isso é totalmente real, tá? Assim como visualizações, tá? Eu tenho o quadro dos sonhos, preciso refazê-lo, porque várias coisas ali já aconteceram e vem acontecendo. Visualizei estar aqui, visualizei estar palestrando lá na imersão do Caio, com várias pessoas me aplaudindo, e eu vivi isso agora em maio, tá? Que legal. E é um processo, tá? E não adianta vocês acharem assim, vou começar a fazer, vai começar a acontecer. É constância. A gente tem que ter constância, tem que aplicar. Eu tenho aqui o meu caderno da gratidão, tenho o meu caderno de afirmações, eu tenho rotina dos sonhos, e tudo isso a Isa passa lá dentro do The Journey. E desde agosto de 2023, não tem um dia sequer que eu não escreva no meu caderno de gratidão ou no meu caderno de afirmações. Então, eu já zerei vários cadernos, afirmações, o diagnóstico financeiro. Eu tô jogando tudo aqui que eu fiz, que é tudo que a Isa passa, mas ela passa ali passo a passo o que a gente tem que fazer. Tem a rotina dos sonhos, tem visualização, tem afirmações. O Ho oponopono também, ali, 21 dias. Sinto muito, eu sou grato, me perdoa. É incrível também.
Você imaginar ali alguém e fazer esse Ho'oponopono por 21 dias para a pessoa, é incrível. Perdão, tá? Praticar o perdão, não solta, libera. Outra parte também que eu lembro bastante sobre a Pois é, crença de eu esforço. posso. Oi, Ah, pode falar. ó, eu gostei. Eu vou até anotar aqui, porque vamos voltar nesse assunto crença de esforço. É, deixa eu só, eu vou passar etapa por etapa, só para explicar assim para o pessoal que não Uhum, conhece, e aí sim. depois eu quero saber qual foi a mais impactante para você, dentre desses vários exercícios que você trouxe, que você fez, então quero destacar também, tá? Para todos os Janes que estão aqui presentes, futuros Janes, gente, olha só como a Jéssica aplicou absolutamente tudo. Então, é sempre assim, todos os journeys, né, que vêm para Papos com Journey, que conseguiram escalar os resultados, eles faziam absolutamente tudo. Então, vocês precisam aplicar todos os exercícios que eu passar para vocês, até mesmo aqueles que você olha e fala assim, ai, será que funciona? Bota na sua vida e você vai ver que funciona. Assim como a Jéssica tá vendo o que ela visualizava na realidade dela. E aí, vamos passar pelas 4 etapas, tá? Para explicar para o pessoal. Ali dentro do Deiane, o meu método de mudança de mentalidade tem 4 etapas, que inclusive vamos passar por todas elas lá dentro da imersão Consciência e Estratégia. Nossa primeira etapa é a etapa de identificação, também chamada de ponto de partida. É para você aprender a equilibrar mais o seu nível emocional. Você começar a identificar mais seus pensamentos, a sua ansiedade, falar, opa, peraí, eu tô desesperado aqui por conta do medo de não vender, por conta da falta de dinheiro, e aí você tem exercícios práticos para aprender a se equilibrar. Essa é a nossa primeira etapa, tá? Identificação, você identifica mais como está a sua mentalidade hoje e também os ciclos que você anda repetindo, né? Então a Jéssica falou ali sobre diagnóstico, a gente faz diagnósticos para você perceber ciclos repetitivos que você vem vivendo na sua vida financeira, nos resultados do digital e etc. Depois, a gente entra na etapa 2, que aí temos esses exercícios do perdão, da carta de liberação que a Jéssica mencionou e que a Cláudia também trouxe pra gente no nosso último papo com o Diane. Então, na etapa 2, a gente olha para o seu relacionamento com o pai, com a sua mãe, que muitas vezes pode estar aí influenciando na sua vida financeira, mesmo que você não perceba. Então, a gente volta ali em questões que você pode ter vivido no seu passado, crenças que estão no seu subconsciente e reprogramamos tudo isso na nossa etapa 2 de reprogramação. Para depois entrarmos na etapa 3, que é a etapa de programação, onde você começa a visualizar a vida que você realmente quer, fazer afirmações, né, sobre a nova realidade financeira que você deseja. Esses vários exercícios de imaginação que a Jéssica trouxe estão ali na etapa 3 e, por fim, na etapa 4, a gente transforma tudo isso, né, em ação ali na sua rotina, nos seus hábitos e você desenvolve mais fé, mais autoconfiança de que todo esse processo funciona. Afinal de contas, ele é baseado em leis, como eu costumo dizer. E aí, Jéssica, você trouxe vários exercícios que foram importantes assim na sua jornada. Se você tivesse que me dizer qual foi a etapa que você sente que mais te transformou, qual que seria e por quê? E se você tivesse que escolher um exercício também, um exercício que eu falo assim, esse exercício transformou minha vida. Primeiro, a etapa que mais te transformou e por quê, e depois um exercício específico. Ô, Isa, tu falou aí sobre pai e mãe. Meus pais são separados e foi algo que marcou muito na minha infância, sabe? E Uhum, para mim, eu tinha crença que eu tinha uma mágoa, sabe? Muito grande ali do meu pai. E através disso, eu consegui liberar ali o perdão, sabe? Essa carta mesmo, queimar essa carta foi crucial e liberar o perdão, sabe? Para poder seguir em paz, para poder seguir em paz. Então, eu acho que isso foi muito importante na minha vida, igual o bocadinho aí, nosso português. Eu queimei uhum, 4 cartas. Eu fiz esse exercício não só uma vez, tá? Eu fiz várias vezes. E eu digo que é repetição. E, portanto, que eu até renovei, né? Porque a mentalidade, a gente nunca deve parar. Porque a qualquer momento ela vai tentar te sabotar. A vozinha sabotadora ali, né? Eu não lembro o nome da minha, mas agora eu falo, sai de perto. Eu sei que a tua é a Claudinha, né? Então a gente até coloca nomes nas vozinhas sabotadoras que ficam tentando nos sabotar, né? E assim, é, eu lembro também uma parte quando da crença de esforço, que às vezes eu ficava ali no computador 12, 15, 18 horas, e quando eu parava para ver, eu não tinha feito nada.
e era uma crença que eu tinha de estar ali, só estar, mas eu não tava fluindo. Daí a Isa sempre falava assim, gente, tem hora que a gente tem que se desligar e entregar para o universo. Faça a sua parte e entrega o resto, né? Então eu comecei a fazer isso e ó, eu digo para vocês, quando resultados, vendas, às vezes que eu mais vendia era quando eu estava bem comigo ali, que eu soltava, que eu ia fazer o que eu gostava. A, a, o Spotify ali da playlist do The Journey, cara, até hoje é a minha melhor playlist. Aonde eu vou viajar, eu vou sempre escutando ela, que é incrível, é incrível. É como que a mentalidade muda realmente o jogo. E eu só entendi isso, e as pessoas também pensam que elas não têm algo dentro delas, elas sempre acham que está tudo bem. Mas quando você começa a aprofundar o tal do descascar da cebola, que a Isa também toca. A cebola tem várias camadas, né? E a gente vai tirando as cascas dela e a gente vai encontrando várias coisas ali dentro da gente que a gente nem sabe que existe. E daí a gente se torna até ser humano melhores. Hoje eu me vejo completamente diferente da Jéssica lá de 2023, porque eu continuei praticando, continuei fazendo e coisas incríveis aconteceram na minha vida. É, e tu perguntou do exercício, né? Para mim, é a visualização e o caderno da gratidão. Eu lembro que em 2024, se eu não me engano, eu fui numa imersão do Caio e eu tirei foto com todas as plaquinhas ali. E eu coloquei, tá aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, mas tá aqui, ó. Ó, olha lá, ó. Todas as plaquinhas aqui. Inclusive, essa de 100K aqui, ó, é você que tá com o Caio. É verdade. Reconheci. É, inclusive essa aqui é você que tá com o Caio. Que legal. E aí eu tirei foto com todas essas plaquinhas, peguei todas as minhas visualizações ali que eu queria que acontecesse e coloquei nesse quadro. E hoje eu tenho que refazer ele todo, porque a maioria das coisas ali já aconteceram. E todo dia, ao acordar, eu acho que as pessoas chegavam na minha casa e falavam assim: essa menina deve ser meio doida. Porque depois que eu comecei a aplicar, ficava lá na minha cozinha esse cartaz pregado assim na parede e cheio de afirmações, cheio de coisas escritas. As pessoas paravam lá e ficavam lendo, sabe? Essa menina deve estar ficando doida, mas eles não sabem o poder que tem isso. Então, várias coisas ali já aconteceu e vem acontecendo, e é incrível, assim como o caderno da gratidão, que eu escrevo todos os dias. Sou feliz e grata por. Ali eu escrevo coisas que eu sou grata e coisas que ainda não aconteceram, mas eu já sou grata porque eu sei que elas vão acontecer. E uma das coisas era assim, ó, sou feliz e grata por morar em Florianópolis. E em maio eu vim para cá e estou aqui. Que Sou legal. feliz e grata por, por participar do Master, e hoje eu estou lá no Master do Caio. Então é incrível, gente. Façam, Incrível. pratiquem, que é incrível. Muda totalmente o jogo. Muda totalmente. Gente, pode falar, perdão. Eu acho, Conclui. eu acho que faz total sentido tudo. E às vezes a gente acha que é uma bobeira, né? Igual, eu não lembro da Elaine Orives, tinha alguma visualização também que tem no YouTube. Eu fazia também, e me visualizava ali tudo que está acontecendo, eu me visualizei. Então, e gratidão, pessoal, gratidão. Tenham gratidão nos dias ruins, nos dias que vocês não estão muito bem. Às vezes tu acorda e fala, nossa, não estou muito bem. Abre um sorriso que o teu dia vai ser bem melhor com aquele sorriso. E sejam gratos nos dias ruins. Tenham suspensão nas contas aí, quem trabalha como afiliado. Gratidão. Eu lembro um dia também, Isa, eu estava tendo suspensão de conta. Suspensão não, reembolsos. Reembolsos. Daí eu Uhum. firmei naquele reembolso. Quando eu mais firmei, eu comecei a ter vários reembolsos. Daí eu lembro de você falar, né? Eu estava atraindo aquilo. Eu estava atraindo aquele reembolso para mim e começou. Depois que eu recapitulei e comecei a agradecer, logo eu comecei a fazer vendas e cobrir todos aqueles reembolsos.
Então, é a gratidão, é a gratidão. Maravilha. A Lari tá aqui falando também, amo o Caderno da Gratidão, esse exercício é maravilhoso. E uma coisa que eu acho bem legal, assim, que sobre essa parte prática, né? E muitas pessoas sabem que é importante ser grato, sabem que é importante perdoar, sabem que é importante visualizar, tá, mas como que eu faço isso? Como que eu coloco isso em prática? Então, por isso que ali dentro do The Journey os exercícios são bem mastigados assim para vocês. E aí, pessoal, gente, a Jéssica trouxe várias sugestões, dicas para vocês implementarem na vida de vocês. Olha o quadro dela com as placas funcionou. Então, implementem na vida de vocês. Você falou muito sobre o tirar um tempo, né, ali ao longo do seu dia para cuidar de você, para cuidar do seu bem-estar. E mais uma coisa que é muito visível, assim, quando eu faço as entrevistas com papos com Journeys, né? Muitas pessoas falam, o mês que eu tava mais tranquilo foi o mês que eu mais vendi. A Jéssica também falou sobre isso. Então, assim, vocês cuidarem do bem-estar de vocês, vai refletir nas vendas. Isso é fato. A Jéssica tá aqui de prova. É incrível. E aí, eu queria. Você já começou a citar um pouquinho aí das suas conquistas, né? Depois que você transformou a sua mentalidade. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho mais, assim, a Jéssica, depois que começou a cuidar mais dessas práticas, desses exercícios, o que foi acontecendo, o que você foi realizando aí na sua vida. Você falou um pouco sobre as vendas, né? Destravarem a mudança para Floripa, como que foi tudo isso? Você pode compartilhar mais detalhes, assim, dessa transformação externa mesmo agora? Tipo, o que você foi conquistando e como foi ver essas realizações suas? Vamos lá. Cara, é até difícil falar assim, porque a gente, quando eu olho para trás e eu vejo a trajetória e o que me trouxe todo esse processo de mudar a mente, eu conquistei ali em 2024 a minha placa de 10, 2025 já foi de 50, de 100, 2026 mais de 1 milhão. Então, tudo isso veio ao decorrer de eu fazer toda essa prática de mentalidade. E quando a gente cai, sabe? Tem hora que a gente cai. E se a gente não se deixar cair e já se reerguer, as coisas vão continuar acontecendo. Então, é uma trajetória assim incrível, 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 que eu tenho sempre que agradecer a Isa. Até algumas pessoas eu comentei que eu iria estar aqui, que são alunos do Journey. Foi que incrível, Jéssica, que incrível. Eu falei, sempre você fala da Isa. Eu falei, pois é. E a Isa me pegou com aquela frase do não é mais um curso de marketing que você precisa, e realmente não era mais um curso de marketing que eu preciso. É claro, pessoal, eu não falo assim, quando a gente tem a estratégia e tem a mentalidade alinhada, a gente vai seguir aplicando. E depois a gente vai ter mais cursos para a gente se aperfeiçoar. Mas às vezes você não tem resultados, você está travado. O que pode estar te travando é a tua mentalidade, que era o que estava acontecendo comigo. O não acreditar. Acreditem em vocês. Foi isso que eu fiz, acreditar em mim. E quando a minha vozinha sabotadora falava assim para mim, você não vai conseguir, eu falava, eu vou conseguir e eu vou fazer até conseguir, porque sempre vai ter o sabotador. Se vocês Uhum. verem lá no meu Insta, tem um vídeo de eu chorando, sabe? Que não estava dando certo, que não estava. E ali eu tinha acabado de entrar no Journey e logo as coisas começaram a fluir. Outro ponto também sobre que eu vou falar aqui é sobre o merecimento da gente se sentir pertencente daquilo e merecedor daquilo, porque às vezes a gente não se sente merecedor. Daí você está dizendo que você não é merecedor. Por exemplo, às vezes você ganha um presente, você fala assim: ah, não precisava. Claro que precisava, obrigada, eu preciso, obrigada, agradeço. Não fala assim, não, não precisava. Precisava sim, você é merecedor, você merece, entendeu? Então, isso é incrível. É, Sobre merecimento também, a Isa sempre falou assim. Eu lembro das visualizações da Isa lá em Dubai, e hoje também ela já concluiu várias coisas ali. E hoje ela traz isso para gente sobre você tem vontade de ir em um lugar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir naquele lugar. Faça isso pelo menos uma vez por mês. Pratica o seu merecimento. Pratica o seu merecimento. Passa para sua mente que você é merecedor daquilo, sabe? Eu sempre falo que você é incrível, você é merecedora de tudo que está acontecendo e vão vir muito mais coisas
Uhum. E até por isso que é importante a gente permanecer firme sempre nas práticas de mentalidade. Exatamente nesses momentos, né, de conquista, de realizações, você vai aumentando suas vendas, você vai vendo as coisas que você visualizava acontecerem na sua realidade, pode vir exatamente esse sabotador do: "Ai, será que eu mereço tudo isso? Ai, será que eu vou conseguir manter todo esse resultado?". Então, mentalidade é para sempre, gente, para sempre. Então, como a Jéssica trouxe também, né? Às vezes você sobe, cai. Aham. Por isso você precisa sempre permanecer firme nos seus estudos de mentalidade. Porque, inclusive, quando você subir, a sua mente vai tentar te trazer para baixo de novo. Ela pode tentar te trazer para baixo de novo. E aí, por isso é tão importante você saber o que fazer, né? Eita, meu Deus do céu, quais são os exercícios que eu vou fazer nesse momento de ansiedade? Então, eu tenho um amigo do mercado, inclusive, que ele fala que trabalhar a mentalidade é igual tomar banho. É todos os dias, absolutamente todos os dias, porque senão você cai e, enfim, você volta para trás. E aí são pequenas frasezinhas que às vezes vocês falam sem nem perceber. Esse não precisava. Ou ai, tava bom demais para ser verdade. Quem que já falou isso? Ai, tava bom demais para tava bom demais para ser meu filho. Olha o que que você tá dizendo. Que não, eu não mereço com essas coisas tão maravilhosas assim. Ou ai, se tá maravilhoso é porque é mentira. Enfim, cuidado, muito cuidado com essas frasezinhas. Olha só a Paty escrevendo aqui. Conheci a Isa através da Jéssica e logo entrei no The Journey. As 4 etapas foram exatamente o que eu precisava. Gratidão a essas 2 mentoras incríveis e maravilhosas. Olha só sua mãe aqui presente também. Olha ela aí. Eu falo assim, sabe? Até eu contei uma parte lá na imersão sobre. Lá na imersão, eu liberei até a minha palestra lá no meu canal do YouTube. Não tinha canal, criei agora, tá? Pois quem tiver aqui, dá uma curtida, segue lá. Mas eu liberei a minha palestra da imersão, e quando eu mudei aqui para Floripa, né? Eu, eu deixei tudo e vim para cá, porque eu tinha que vir pra cá, né? Já era minha visualização e Deus me colocou aqui. Outra coisa que a Isa sempre fala, que a gente tem que levar isso também, que nós somos espelho e semelhança do Senhor. Outra questão que o Johnny, eu sempre fui, é, tive muita fé, minha família é bem católica ali, sabe? Frequentadora, só que me aproximou também muito mais com Deus, essa questão da mentalidade do The Journey ali, porque a Isa toca muito. Até eu lembro de uma aula dela, é, ela se emocionou ali falando sobre, e foi incrível. Eu também sou muito agradecida por isso e sou muito próxima de Deus agora. Então, cara, até eu me perco de tantas coisas que eu fiz aqui, que no The Journey ali, que elevou ali o meu nível. É incrível, é incrível. Massa O que eu ia demais. falar aqui? Até esqueci. É, É, inclusive, essa aula, eu atualizei o The Journey, né? Agora, mês passado. Mês passado? É, mês passado. Mês passado eu finalizei a atualização. E aí tinha essa última aula, como. Qual o nome? Como desenvolver a sua fé. Ah, enfim, é uma aula sobre fé, né? E aí, na primeira versão do The Journey, eu me emocionei, chorei. Na segunda, o que que aconteceu? Eu chorei de novo. Então, assim, essa aula é sempre a aula da emoção. Sempre a aula da emoção. Se sim, alguém aqui sim. ainda não assistiu, alguém do The New Journey ainda não assistiu, assistam, tá? Porque a aula que já era boa conseguiu ser melhorada ainda mais. Tá incrível. É, Outro ponto, eu pode falar. acabei de lembrar agora que eu estava falando da imersão, daí eu já fui falar de Deus, porque lá na imersão, lá na palestra eu falo, não tinha isso lá no slide, foi o seguinte, eu me mudei para cá, né? Daí no começo é bem difícil, né? Até a gente se habituar, até a gente, né, criar ali um certo vínculo sem ninguém, né? Tipo, a gente conhece poucas pessoas, e eu nunca morei longe da minha família, da minha mãe, no caso, né? Daí eu passei alguns dias bem desafiadores, mentalmente, tá? E eu sempre entreguei igual, às vezes, como a Isa fala, libera e entrega para o universo. E eu ia para a praia para pegar energias, né? Energias positivas, e entregava para Deus. E lá na imersão, é, eu pedi a direção para Deus. Deus, será que é isso aqui mesmo? É para eu ficar aqui? Eu visualizei isso, é para eu estar aqui. E lá na imersão, eu recebi.
Eu acredito que seja um envio de Deus, porque uma moça que eu não conheço me falou que tinha algo para me entregar, e era um quadro. Ele tá até ali, ó, a parábola do bambu. E ela falou assim que estava procurando uma Jéssica, que ela precisava entregar isso, e Deus tocou ela, que era eu. E daí, depois vocês pesquisem sobre o que diz a parábola do bambu. E foi exatamente para mim, sabe? O que eu precisava ouvir, e foi a minha resposta, que eu pedi a direção para Deus. E tudo isso, nesses 3 dias, se eu não tivesse com a minha mentalidade alinhada, o que, que eu tinha feito? Eu tinha entrado no carro, tinha voltado para trás e largado tudo que eu tinha visualizado. Então, ali a gente tem que estar sempre se controlando, porque vão ser altos e baixos. Outro ponto que eu lembro também que a Isa tocou ali em mim, em 2023, em outubro, eu entrei no Journey em agosto. Em outubro, eu passei por um processo aí, pessoal, e eu mandei mensagem para a Isa, e ela super me atendeu ali. E eu falei, Isa, eu tô aqui trancada no quarto, eu tô aqui no escuro, o que que eu falo? Ela virou para mim e falou assim, amada, do jeito dela, Jéssica amada, você tem que viver isso, não adianta você jogar para debaixo do tapete. Então, você tem que viver isso, e foi exatamente isso que eu fiz, que ela me falou, e foi incrível como que a vida fez assim, ó, foi um rolo, e eu tô aqui firme, forte, e incrivelmente bem, graças a Deus, graças a Isa, graças ao poder da mentalidade. Muito, Maravilhosa. e o sábado, né, a Isa vai ter o ROI sem estratégia. Já diz o nome. É o ROI, é o lucro sem estratégia. Porque é a mentalidade. Tu não precisa tu precisa investir em você para você trabalhar ela e fazer o que a Isa fala, entrar para o The Journey aí, que com certeza vão ser vai ser um diferencial na vida de vocês, aplicar todos os exercícios. Eu faço até hoje, eu acompanho a Isa está fazendo live de livros, tenho Uhum. todos os livros que a Isa indica, porque incrivelmente é, é tudo mental, gente, é tudo Mais mental. uma vez, Jéssica aplicando tudo, estudando tudo. Deixa eu te perguntar, hoje você tem, né, a sua mentoria do mercado de afiliados. Quando foi que tem quanto tempo que você é mentora também? Só de curiosidade. Eu fazia mentorias individuais o ano passado. Mas a mentoria aberta foi esse ano. Esse ano, inclusive, nós já estamos na segunda turma e já vou para a terceira até o final do ano. Então, coisas incríveis acontecendo, palestras, reconhecimento, tá? Reconhecimento também ajudando várias pessoas aí é, a evoluírem no mercado. Então, é incrível ali. E você ver as pessoas falando de você, igual aqui a Paty falou no comentário, é É incrível muito, você poder ajudar as pessoas de alguma forma. é E eu sou maravilhoso. muito grata por isso. E aí, você agora, né, tá com contato, assim, com vários mentorados, alunos. O que que você vê de dificuldades mais comuns que o pessoal tem dentro, né, do mercado de afiliados, falando especificamente no mercado de afiliados, e que, na verdade, é um indício de que a pessoa precisa alinhar a mentalidade. Então, assim, às vezes, por exemplo, a preocupação excessiva com contas caindo, ou medo de investir. Quais são as dificuldades, as dores, assim, comuns que você vê no pessoal e que revelam que a pessoa precisa cuidar da mente? Eu acho que 2 pontos que tu tocou que eles entram, né? Eles entram muito ali sem muito trabalhar essa questão mental. Então eles acham que eles já vão chegar ali, já vão vender. E se cai uma conta, eles já se frustram. Eles Hum. já abandonam ali, isso não dá certo, isso não dá certo. E aí o que que eles estão dizendo? Estão atraindo o que não dá certo. Então é exatamente isso. É o tal do investir e o medo de não voltar, o medo, né? Acho que o medo das pessoas bate bastante isso para elas trabalharem esse medo, porque se com medo, tu tem que ir com medo mesmo. Só que se tu tiver com a mentalidade alinhada, isso vai te ajudar totalmente no processo. Contas caindo, que digo mais? Tem muita Ah, coisinha, sabe? Até quando as pessoas, eu cuido de vários grupos de suporte, né? Que eu também trabalho com o Caio.
Então, a gente tem milhares de alunos, e quando as pessoas entram lá no grupo e começam a reclamar, eu já falo para ela a primeira coisa: você precisa alinhar a tua mentalidade, porque você está com o pensamento errado. Uhum, uhum. Eu acho que é Massa. mais ou menos isso. E até a questão que você trouxe da sua vida também, né? Que da crença de esforço. Então, a pessoa que passa o dia inteiro, se você é uma dessas pessoas, cuida disso. Você passa o dia inteiro no computador, achando que tá trabalhando, achando que tá sendo produtivo, termina o dia, você tá cansado, você olha e fala, meu Deus, não fiz nada. Ou às vezes você vai descansar, né? Você vai descansar, vai caminhar, e aí você se sente culpado. Fica uma vozinha na sua cabeça falando, nossa, eu devia estar procurando produto, eu devia estar subindo anúncio, eu devia estar subindo campanha. Cuidado! A crença de esforço tá aí, Sim. dentro de você. E. Ah, esqueci o que eu ia perguntar também. Ah, lembrei. Oi, Isa. Aí, pode falar. Hum. Não, pode falar, depois eu concluo que até algo que tu falou aí sobre a crença de esforço, hoje, o que eu faço no meu dia a dia para mim poder, sabe, não ficar vidrada, né? Porque tem hora que a gente se pega mesmo se cobrando, né? Igual. Então eu já vou concluir aqui, depois tu fala, para mim não me perder também. É, hoje, a mente e o corpo e o espírito, eles estão totalmente ligados. Então, hoje, por exemplo, de manhã, eu gosto de ir para academia ou para o CrossFit, faço os dois, cada dia eu escolho um. E primeiro eu cuido de mim, tá? Primeiro eu cuido de mim, para Legal. depois eu fazer o resto. Antigamente, por exemplo, lá no meu início, eu mal sentava para tomar um café, eu já ligava o computador e aquela agonia, sabe? Me dava agonia, me dava ansiedade, eu precisava ligar o computador e fazer tudo. Hoje não, hoje eu levanto. Primeiro, sempre agradecer. Só para a gente abrir os olhos, a gente tem que agradecer e tem que ter gratidão. Eu vou, tomo o meu café tranquilinha, sento, penso, leio, vou cuidar, vou para academia, depois vem o almoço, depois eu vou sentar e vou começar a fazer as minhas coisas, mas eu não vou ficar ali também. Tem dias que é preciso, tá, pessoal? Porque tem dia que a gente tem várias coisas para fazer, mas só que hoje eu controlo, eu comecei a ficar aqui vendo que não está produzindo, eu vou dar uma voltinha, a Isa também falava isso, vai dar uma voltinha, vai respirar, fecha, porque às vezes tu vai ficar ali e não vai dar nada certo. Uhum. Então, você vai respirar, saia e volte. Depois tu vai estar com a mente respirável, né? Vai estar com uma nova mente para tu conseguir fazer isso novamente. Voltou, não deu certo? Desliga, volta no outro dia e tá tudo bem. Tá tudo bem. É isso. Ponto. E muita gente fala, né, sobre esse tomar o café com calma. Ah, não. Mas você realmente, assim, você tá tomando seu café com calma, você realmente tá em paz naquele momento? Porque às vezes, meu filho, você só tá mentindo pra você mesmo. Você tá tomando um café com calma, mas sua mente tá assim, ó, ai meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ai, socorro, ai, será que vai dar tempo? E eu falo isso como uma pessoa que precisa cuidar disso o tempo todo também. Porque no digital a gente é muito estimulado a produzir, produzir. E aí, se você não coloca um limite pra você mesmo, meu filho, não tem outra pessoa pra botar, sabe? Então, tem uma frase que o Wendel Carvalho fala, que eu acho muito boa. O trabalho nunca termina. Dentro do digital, essa é a propriedade do seu trabalho. Não vai terminar, não vai chegar um momento que você fala assim, ufa, acabei tudo. Não, você sempre vai ter coisa para fazer. Então, assim, você precisa aprender a relaxar a sua mente quando é o momento de relaxar a sua mente. Você precisa se controlar nesse sentido, a soltar mais, porque senão ninguém vai colocar esse limite em você mesmo. É... Olha só, vários comentários aqui, inclusive o Luan tá aqui. O Luan falou. Feliz demais em ver vocês, já Isa nessa live. Isa transforma as vidas, sou suspeito para falar. A Paty comentou aqui também: protocolo gringo é o divisor de águas. O que a mentoria entrega é fenomenal. Aí soma com o Dejane, não tem como dar errado. Alinhar mentalidade e estar com os melhores mentores é tudo. Gente, combinação maravilhosa essa, hein? Combinação maravilhosa. Protocolo gringa com The Journey, Jéssica com Isabela Fan. Incrível ver É sua isso. jornada, Jéssica, a Lara Mariano. The Journey não é só um curso de mentalidade, é uma transformação de vida. E aí, Jéssica, eu tenho uma outra pergunta, que é uma frase que eu escuto bastante também, inclusive da galera do mercado de afiliados. Minha mentalidade já é boa. Ah, não, não preciso não. Porque a minha mentalidade já é boa, ela já é alinhada. O que você diria para quem pensa desta forma? Eu pensava dessa forma, tá? É, Incrível que eu pensava, mas quando eu escutei a frase, eu falei assim: não, eu acho que eu tenho pontos para trabalhar.
E que bom que eu me ouvi e fui trabalhar essa parte. Que bom que eu me ouvi. Então, pessoal, para vocês aí que acham que tá tudo bem, que tá tudo certo, é, às vezes, se tu tá travado, tu não tá vendendo, tu não tá produzindo, tu não tá evoluindo, tem algo aí que você precisa tratar, uma crença ou algo. Todo mundo tem uma crença, todo mundo tem uma dor, todo mundo tem algo que marcou aí na vida. E às vezes é uma pequena coisa que está te travando, mas você precisa liberar isso. E Exato. é incrível. Até, Isa, o Carlos, que é nosso aluno em comum, Portuga, esses dias ele deu um depoimento. Carlos, desculpa se eu falar aqui, mas eu acho importante isso. Ele falou que a conexão dele com Deus também, que ele agradeceu, e eu creio que é uma unção ali, né? Uma junção, porque tanto você fala como a gente lá na mentoria toca bastante, porque foi algo que mudou também. Então é incrível ver os depoimentos, igual agora várias pessoas aqui conhecidas que hoje eu tenho contato, eu tenho amizade, são meus alunos, porque eu não considero que eles são só meus alunos, a gente é uma comunidade, nós somos amigos e eles vão Maravilha. contar comigo para o que eu puder ajudar aí por muito tempo, ou por resto da vida que eles estiverem aí no mercado. Então é incrível essa conexão que a gente tem com as pessoas, e eu acho que essa função da mentalidade me ajudou a, a, a melhorar muito isso, sabe? Eu tenho essa proximidade muito com as pessoas, e eu, sou sempre eu, sabe? E isso é muito bom, isso é muito bom. Incrível demais. Eu ia Mais falar uma outra pessoa. coisa, eu esqueci agora, eu tô tentando lembrar aqui. Era sobre algo importante também, mas é tanta coisa que a gente vive aí no processo que vai vindo, vai flertando assim na mente e a gente vai lembrando. Incrível. Mais uma pessoa, né, falando sobre a conexão com Deus, né, ter aumentado. E eu fico muito feliz de ouvir isso. A Cláudia também chegou a comentar sobre. O Carlos também, eu tive uma call individual com ele, ele me falou isso também. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Então, eu costumo dizer que esse é o maior ganho que o Dejane vai te entregar, né? É realmente uma conexão muito mais profunda com Deus. Foi assim comigo, com a Jéssica, com o Carlos, com a Cláudia e com vários outros, vários journeys. Amada, eu vou abrir para perguntas do pessoal. Gente, alguém tem perguntas para a Jéssica? Aproveitem esse momento. Podem mandar aqui no chat. A Cláudia acabou de comentar também. Essa conexão com Deus realmente me tocou muito. Até coloquei isso na minha live. E aí vem com alavanches de sucesso. Maravilhosa. Show demais. Exatamente. E, ó, eu te perguntei sobre a pessoa que fala a minha mentalidade já é boa. Últimas perguntinhas para a gente ir fechando. Enquanto o pessoal monta aí perguntas, manda aqui no chat. A pessoa que fala minha mentalidade já é boa, você já respondeu. E para quem é cético, para quem acha que não funciona, que era como você do passado, né? O que que você diria para essa pessoa? Comecem a acreditar que funciona, tá? Comecem a acreditar, comecem a visualizar que vocês vão ver grandes transformações na vida de vocês. E é grandes mesmo, tá? É grandes, é grandes. Eu até, antes de eu vir para cá, acho que uns 2 dias antes, aconteceram outras coisas que eu não esperava e que foi incrível. Eu falei para minha mãe: olha como Deus é bom, olha como Deus é bom, que tá tudo se encaminhando da forma como deve ser, sabe? Eu cheguei aqui em Floripa, Isa, eu não tinha um lugar fixo para ficar, sabe? Eu fiquei ali Uhum. no Airbnb e tal, e eu falei, se eu não arrumar algum lugar para ficar, eu vou ir mudando até dar certo eu pegar um anual, né? Porque assim, é, eu queria já chegar a estacionar, eu sou das pessoas que eu gosto de ficar tranquila, mental, né? Daí foi tão incrível que eu cheguei na primeira semana, eu visualizei um apartamento, procurando ali no Facebook, eu visualizei esse apartamento. E a moça, a dona, falou assim para mim que a pessoa ia sair no final do mês, e era o que eu precisava. Daí tentei visitar vários outros e não deu certo. E não deu certo. Eu tenho as fotos do apartamento aqui. E eu ficava assim, não, gente, esse aqui é minha cara. Eu quero esse aqui, eu quero esse aqui. Peguei o meu carro, passei na porta desse apartamento, olhei, falei assim, não, até por dentro, eu quero esse, eu quero. E adivinha onde que eu tô?
Caraca. Tô no apartamento. E Uhum. assim, vários outros que eu olhei, eu tentei visitar, não dava certo. Combinei, pode fazer. Acho que um eu consegui ir, não me atendeu ali. Um outro eu combinei, não deu certo. Um terceiro não deu certo. E esse foi o primeiro que eu olhei e falei assim: esse aqui é minha cara. Falei assim: vou pegar o carro, vou lá visualizar. Vou visualizar. Não sei se o Júnior está aqui, o Paulo Júnior, que é meu companheiro lá da mentoria. Falei para ele, mostrei a foto, falei assim: amigo, esse aqui é minha cara e eu quero esse aqui. Que legal. Não deu 15 dias. A mulher, a dona, falou para mim assim: tem várias pessoas para ir visitar lá. A moça realmente vai sair no final do mês, mas só que eu gostei de você. Daí eu vim visitar e a moça falou assim para mim: tem outras pessoas para vir, mas eu vou falar para ela, dar preferência para você, que eu também gostei de você. Falei assim: opa, já tá meio caminho andado. Passou uma semana, a menina saiu e a mulher falou para mim assim: ó, vamos fechar que é seu. E deu tudo certo. E eu tô aqui no apartamento que eu vi de primeira, que eu visualizei, que eu mentalizei, que eu vi passar na porta. Acho que eu passei aqui umas 2, 3 vezes. E para vocês verem, né, pessoal, o tanto que é a mentalização e quando a gente quer alguma coisa, ela acontece. E assim, Maravilha. outro ponto também, não adianta a gente ficar só visualizando e não fazer acontecer. Eu digo ali no mercado, né? Porque senão eu vou ficar ali visualizando venda, mas eu não estou praticando. Então, é junção das coisas, né? E, Justo. mas coisas igual apartamento, é, palestras, eu estar aqui falando com a Isa, assim, ao vivo, a Isa me convidar para vir falar sobre. Isso aí é mentalização e conclusão da minha mentalização, da minha visualização. Então é incrível, é incrível. Então Maravilha. comecem a acreditar, tá? Comecem a acreditar em todos esses exercícios que a gente falou aqui. Estejam lá no sábado. Cara, R$ 37 é super barato. Onde vocês vão pagar esse valor para ficar o dia inteiro ali com a Isa? Quem tiver oportunidade, depois entra pro The Journey e pratiquem os exercícios, sigam ali junto com ela, que depois vocês vão lá e me contem Maravilha. Ou a seja, mudança de vocês. céticos apenas experimentem. Experimenta. Fala assim, vamos ver se esse negócio aqui é verdade. Bota na sua vida. Depois você me conta. Depois você me conta. É, é isso aí. Olha E só, não se amor. esqueçam também do merecimento, tá? Não fiquem, não tenho dinheiro para fazer isso. Uma vez no mês, pessoal, façam ali o que vocês têm vontade, vão a um restaurante e olhem o lado oposto do cardápio ali e peçam o que vocês quiserem, pelo menos uma vez por mês. Pratiquem o merecimento. Vocês todos são merecedores. Maravilha. A O Maria comentário da Amanda. também. Maravilhosa. E eu acho que falaram do. Ah, não, foi ela mesmo. Também só tenho a agradecer ao protocolo da gringa da Jéssica e do Júnior, que me trouxe até aqui, até o The Journey. Tá sendo incrível, tenho muita coisa para melhorar ainda, mas já mudou muita coisa. Somente agradecer a Deus e a mentalidade alinhada. Cláudia disse, de graça esse valor por tudo que a Isa entrega na imersão. E aí, para a gente fechar, Jack, fizeram duas perguntas aqui que estão, de certa forma, relacionadas. Então, uma pessoa perguntou em relação ao tempo, né? Ao tempo de você sair daquela Jéssica de antes, que era a Jéssica da crença e de esforço, a Jéssica com vários e vários cursos de marketing, mentorias de marketing, sem resultados, para chegar na Jéssica que você enxergar, né? No plano físico, a Jéssica que você visualizava, com os resultados que você visualizava. Quanto tempo foi? Mas principalmente a Jaque perguntou sobre testes, tempestades, as dificuldades, né? Se você passou por isso, se você passou por muitos testes, tempestades ou neblinas que a Isa fala ali dentro do The Journey na sua jornada, só se você pudesse sintetizar isso, você acabou contando assim ao longo da entrevista, mas pudesse sintetizar aí para o pessoal um pouquinho sobre essa questão das dificuldades e do tempo, para a galera enfiar na mente delas que não é só Sim, maravilhoso, a gente tem altos e baixos. Diga. sim, sim. Com certeza eu passei ali pelas tempestades, pelos abismos, mas quando a gente fala, eu não lembro o livro, Isa, não sei se tu vai lembrar, que fala que é lá no fundo do poço que a gente vai se reerguer. Então, com certeza, eu passei por isso. Sobre o tempo, tá? No começo ali, quando a gente já começa a aplicar, a gente já começa a ver vários pontos ali que a gente tá errando, sabe? Talvez não digo errar,
mas algo que uma crença que a gente tem ali, que a gente acha que a gente não tem, aquele famoso que a gente falou aqui anteriormente, sobre achar que está tudo bem e não está. Então, quando a gente começa já a praticar esses exercícios e começa a pensar, porque antes da gente fazer tudo, a gente pensa, nossa, mas isso aqui, ela está falando é real, realmente é isso. E daí, quando tu começa a praticar os exercícios e começa a liberar, as coisas vão acontecendo, né? E assim, não tem um tempo exato, porque elas vão acontecendo e você vai percebendo. E às vezes você nem vê ele na hora, mas na hora que tu olha para trás, tu fala assim: caraca, ó, isso aqui já deu bom. E é constância, viu, pessoal? É igual as tempestades vão existir, a neblina, os dias não tão bons, mas a gente tem que sempre estar se policiando. A gente sempre tem que estar de olho ali, o que a gente está mandando para a nossa mente, a gente está mandando para o nosso subconsciente, porque ele vai trazer para o plano físico. Então, sempre se policiar, sempre, sempre. Perfeito. Já na primeira semana, você sente transformações internas, né? Aprendendo a controlar mais seu emocional, se sentindo mais no bem-estar. E aí, se mudando, se transformando por dentro, é inevitável. Eu sempre falo isso, gente, é inevitável. Em algum momento vai mudar. Você vai passar por tempestades, às vezes vai parecer que não tem nada acontecendo, mas sigam firme na jornada de vocês, que em algum momento você vai enxergar com seus olhos físicos tudo aquilo que antes só existia na sua imaginação. Tenham fé no processo. Exatamente, tenham fé e confiem, porque às vezes você vai falar assim, nossa, mas tu desde 2023 tu aplica isso, só que coisas foram acontecendo em 2024, em 2025, em 2026, então são todos frutos do que eu venho fazendo em todos esses anos, e eu vou continuar fazendo para mais coisas virem a acontecer. E eu vou sempre estar acompanhando, eu vou sempre estar fazendo, eu vou sempre estar em ambientes ali que me transformam e não ambientes que me puxam para baixo. Entenderam? Então vai ser sempre assim. Vai ser sempre Incrível. assim. A gente sempre vai ter os pontos negativos, os pontos positivos, mas a gente sempre deve seguir pelos pontos positivos. E vai ser incrível. Sigam a Incrível. jornada e vocês serão incríveis. Maravilha. E esse é o maravilhoso, tanto da imersão Vai Sem Estratégia, quanto do The Journey ambiente, quanto da sua mentoria ambiente. A gente preza muito por isso, porque a gente sabe da relevância disso na nossa vida e na nossa mudança de mentalidade. E aí, só pra gente fechar, não posso deixar de falar a frase. Se você já tem vários cursos de marketing, várias mentorias de marketing e ainda não prosperou, seu problema não é com a parte técnica nem estratégica. Não é de mais um curso de marketing que você precisa. Você precisa alinhar a sua mentalidade. E, olha só que maravilha, por apenas R$ 37, o que vai durar só até as 23h59 de hoje, por apenas R$ 37, você garante um sábado inteirinho comigo pra gente afiar essa sua mente, tá? Para você destravar aí seus resultados sem precisar comprar mais curso de marketing ou trocar de estratégia. Não, às vezes com a mentoria que você já tem, com a estratégia que você já tem, só cuidando aí das suas travas, dos seus bloqueios, você desbloqueia seus resultados, tá? Então, não é de mais um curso de marketing que você precisa. Você só precisa afiar a sua mentalidade. Jéssica Amada, muito, muito, muito obrigada pelo papo. Muito feliz de conhecer mais detalhes aí da sua história, da sua jornada. E tô muito feliz e orgulhosa, assim, de você, de coração mesmo, de ver você palestrando e tendo sua própria mentoria, ajudando as pessoas. E o quanto a galera fala muito, muito bem, assim, da sua mentoria, da sua entrega, da conexão que as pessoas, assim, da sua mentoria têm com você e com o Júnior também. Então, tô muito, muito feliz mesmo de te acompanhar e ver todo o seu crescimento. Muito obrigada por esse papo, foi maravilhoso, com certeza. Uma injeção de ânimo aí em todas as pessoas. E conta comigo sempre, que eu sei que você vai voar ainda muito, muito, muito mais, mesmo. Tenho certeza. Amém, Isa. Com certeza. E eu agradeço novamente pelo convite. Muito obrigada mesmo. Foi incrível estar aqui, incrível mesmo. Igual o Luan me falou, o Luan tá aí. O Luan me falou, Jéssica, que incrível. Eu falei, realmente, Luan, é incrível estar aqui com a Isa. É uma super mentora aí que me ajudou bastante nesse processo, tanto ali nos dias bons como nos dias que eu estive para baixo. E muito obrigada mesmo de coração. E que possamos aí contribuir muito mais na vida das pessoas. E você que está indo em dúvida aí se vai ou não, cara, só vai e vocês não vão se arrepender, tá? Obrigadão, Isa, obrigadão mesmo de coração. Eu que te agradeço.
Muito obrigada, pessoal. O Beijo. link está aqui embaixo da Imersão Vai Ser Estratégia, ok? Eu espero vocês próximo sábado já. Aproveita hoje. Hoje é o último dia do lote de R$ 37. Beijos no coração. Fiquem com Deus. Gratidão pela presença. E até mais. Tchauzinho.